mais que me conhecem aí, eu sei que em cada processo que eu vivi, que eu vou testemunhar aqui com vocês hoje, para a honra e glória no nome de Jesus, eu sei que os irmãos estiveram ali comigo orando, mandando mensagem, me ligando, me visitando, e eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu vou contar um pouquinho mais atrás, do que eu sei que todo mundo, quase todo mundo aqui me conhece, sabe do meu testemunho, todo mundo é testemunha aí também do que eu vivi, mas eu quero começar um pouquinho mais atrás, para os irmãos poderem entender um pouco do que eu passei durante esse processo. Tudo começou no dia 25 de dezembro de 2020, que foi o dia que o meu irmão foi assassinado. Eu estava grávida, de 8 meses. E foi uma notícia foi um baque muito grande, foi no dia do Natal, eu estava aqui no Berlândia e ele foi assassinado lá em Brasília. E deu 4 horas da tarde, saiu eu, meu esposo, meus filhos, a gente saiu daqui de Berlândia, voltando para Brasília, para ir reconhecer o corpo, para ir fazer boletim de ocorrência, para solicitar liberação do corpo, para poder levar para Paracatu, porque a minha mãe não tinha condições de fazer isso, só tinha ela lá que podia fazer. E mesmo ali eu grávida, quase para ganhar neném, eu me sentia na responsabilidade de fazer isso, porque eu sabia que a minha mãe não ia conseguir, até porque ela passou mal, ela teve que ser medicada, e não tinha outra pessoa que poderia fazer isso, porque tinha que ser um parente de primeiro grau. E eu lembro que o pastor Nilson, a irmã Nailda, minha avó, e todo mundo me mandava mensagem, todo mundo, se eu não me engano, o pastor Nilson, eu conversei com ele, eu estava lá no IML, era de manhã cedo, eu esperei de 7 horas da manhã até 11 horas da manhã, para conseguir a liberação do corpo, para poder levar para Paracatu, e eu sempre me senti nessa responsabilidade de ajudar as pessoas. Eu nunca me vi no local de ser ajudada. Eu sempre me vi na obrigação de ajudar o meu próximo. Aleluia. E hoje eu sei que o meu ego sempre foi muito grande. Eu sempre fui uma pessoa de responsabilidade muito forte, como a maioria das pessoas que me conhece. Todo mundo sabe disso. E eu fiz tudo isso. Eu sei que os irmãos oraram por mim ali. E alguns meses não, exatamente um mês depois, dia 25 de janeiro de 2021, no dia do meu aniversário, eu entrei em trabalho de parto. E foram idas e vindas para o hospital, para o Laire Martins, primeiro, e eles me falavam, não está na hora, volta para casa, não está na hora, volta para casa. Até que no dia 27 de janeiro de 2021, eu fui de novo para o hospital. A médica falou, volta para casa, não está na hora. Mas algo dentro de mim me falava, não vai embora. Glória a Deus. Não vai embora. E eu falei para aquela médica, eu não vou embora desse hospital. Eu sou mãe de 2 filhos e enquanto vocês não me provarem que está tudo bem, eu não saio daqui. E eu não fui embora. E a médica, com muito desdém, falou, pois você já está liberado, os papéis é esse, se você quiser, espera me dar o plantão e vai passar para o próximo médico. E eu passei para o próximo médico, porque eu fiquei lá e de lá eu não fui embora. E o próximo médico, eu já entrei com ele assim, porque eu sou assim meio estourada. Então, doutor, eu sou mãe de 2 filhos, a médica falou que eu posso ir embora, mas eu sei que eu não estou bem. E eu não vou sair daqui se o senhor não me provar que está tudo bem. E aquele médico ali meio assustado, não sabia nem o que estava acontecendo, porque tinha acabado de chegar no plantão, eu era a primeira paciente, já chego desse jeito lá. E aí ele falou, tá bom, então eu vou pedir ultrassom. E aí eu acabei fazendo aquele ultrassom ali para ele contar a história e no fim, realmente eu não estava bem. A criança já estava morrendo em sofrimento fetal. Eu estava num estado de pré-eclâmpsia e quando eu peguei o resultado, ele já foi aquela correria de procurar vaga de medicina, chamar ambulância, procurar leito e me levar para lá. Quando eu consegui a vaga na UFO, que eu cheguei lá, eu já entrei, já fui muito
Você já está aberto, a gente tem que esperar acabar de tirar o bebê e te fechar para colocar o remédio na sua orelha. Então se acalma, os batimentos abaixarem e, não aconteceu o pior. E eu lembro que aquele homem estava falando aquilo ali para mim, eu olhava para minha mãe, que estava sentada lá do meu lado, ouvindo aquilo, minha mãe estava pálida. Não tinha um sangue na minha mãe. E eu lembro que eu estava ali anestesiada, eu peguei ali na mão dela, ia de lado, que eu estava deitada ali naquela maca, e falei, calma, mãe, vai ficar tudo bem. E naquilo que eu acalmei a minha mãe, eu me acalmei, meus batimentos diminuíram, minha pressão começou a cair, e não foi necessário colocar o remédio na minha veia até o final da cirurgia. Glória a Deus. E quando tudo isso aconteceu, umas 7 horas da noite, até meia-noite, eu fiquei ali esperando o efeito da cirurgia passar. Quando deu meia-noite, eu subi para o quarto. E durante todo esse período, eu só vi a minha filha quando eles tiraram ela da minha barriga. Depois eu não vi mais, né? Eu fiquei naquela ansiedade, naquela expectativa do porquê a demora, né? Por que eles não traziam ela para mim? Por que estava demorando tanto se nos meus outros partos nenhum tinha sido dessa maneira? E eu fiquei ali de meia-noite até umas 6 e pouco da manhã acordada e falava para minha mãe, vai lá perguntar para a enfermeira, cadê a neném que não trouxeram até agora para me ver, para ficar aqui comigo? E eles falavam, ela já vai vir. E eles nunca falavam o que estava acontecendo, só falavam, ela vai vir, ela já está vindo, eles vão trazer. Um pouquinho antes de 7 horas da manhã, eles trouxeram ela, entregaram ela para trocar de roupa, para amamentar ela. Quando deu 10 horas da manhã, eu percebi que ela não parava de vomitar verde. E não era uma coisa comum. Ela ficava meio roxa, parecia que estava sendo sufocada e começava a vomitar verde. E aquilo ali eu procurei a médica e falei, olha, tem alguma coisa errada com ela não está normal, ela parece que está sufocada, ela está ficando meio azulada, meio roxa, e estava vomitando verde. Ela falou assim, não, peraí que eu vou fazer uns exames nela e eu já trago ela de volta. Nesse trago ela de volta, irmãos, quando essa médica voltou, foi para me avisar que ela tinha sido internada no UTI neonatal. E aquilo ali foi o pior momento da minha vida. Quando a médica me falou aquilo, irmãos, eu não vi o chão, acabou para mim, eu já comecei a pensar o pior e eu queria saber onde é que era essa UTI que eu queria ir lá. E eu queria ver ela, eles permitiram, que eu fosse a mãe e o pai podia ir lá ver ela, depois ela foi conversar, mas nesse momento ela estava no UTI, e eu cheguei lá ver ela. E isso era 11 horas da manhã, mais ou menos. Quando foi no outro dia de manhã, eles me deram alta, mas não deram alta para ela. E eu fiquei indignada. E foi aquele momento que eu indaguei ao Senhor. Eu falei, Senhor, mas eu sempre fiz tudo certo. Eu não roubo, eu não mato, tem tanta gente que faz tudo errado e não passa por esse tipo de coisa. Eu não mereço passar por isso. Eu falei para Deus. E eu fiquei tão arrasada que ali naquele momento eu comecei a chorar. Tudo que eu não tinha chorado na morte do meu irmão, que tinha sido um mês antes, eu chorei ali naquele momento, eu me desesperei. E ali eu comecei a murmurar e eu lembro que a minha mãe falou algo mais ou menos assim, cala sua boca, não murmura, dentro do hospital, porque tudo que Deus faz é perfeito. E ali eu calei a minha boca. A primeira coisa que eu fiz foi pedir, me perdoa, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Não é aqui que o Senhor vai me desamparar. E eu fui embora. E eu fiquei ali naqueles dias voltando para o hospital, e ali todo mundo da minha família, cada um com a sua fé. Minha mãe fez campanha de jejum e oração. Eu fiz um propósito com Deus de ajudar a maior quantidade de pessoas que eu conseguisse ajudar durante a pandemia. E eu fiz isso. Meu esposo, com a fé dele, fez promessa, ficar um ano sem beber. E aquilo ali foi, todo dia eu não podia ainda ficar andando de carro. O caminho ali pela rodovia era muito esburacado, cheio de quebra-mola. E naquele vai e volta para o hospital todo dia, abriu meus pontos tudo. E chegava lá no hospital, eles falavam que não podia costurar de novo. A única coisa que eles podiam fazer era me dar remédio para eu aguentar a dor. E eu continuei indo para lá. Quando foi no 6º dia, eles deram alta para ela. E eu
estudar na UFO. E eu orei muito para me passar na UFO. Eu estudei muito também. Minha mãe orou muito. E toda a minha família sabia que eu queria entrar na UFO, que eu queria entrar e fazer enfermagem na UFO. E aí, naquele processo de estudar, de cuidar de criança, acabou que eu me esqueci desse exame. Não voltei para pegar o resultado desse exame. Quando foi no começo do ano de 2022, eu recebi o resultado que eu havia passado na UFO. E eu mais uma vez glorifiquei o nome do Senhor. Glória a Deus. Logo em seguida, no começo do ano, se não me engano, foi no mês de abril, a minha irmã, que estava ali no seu novo mês de gestação, pegou dengue. E aí eu precisei ir para Paracatu para ajudar ela, que ela já estava em trabalho de parto, e eu fui para Paracatu. E eu ajudei ela ali por uns dias, e depois eu voltei para Uberlândia, porque as minhas aulas só começariam em setembro do ano passado. Quando eu voltei, eu estava ali na minha casa, mexendo no meu celular e vi uma oferta de emprego, uma empresa aqui de Uberlândia. De primeiro momento, irmãos, eu olhei aquilo ali e falei, nossa, salário menos de 1.200, que dia? Que dia que eu me candidataria para uma vaga como essa? Logo eu, com a experiência que eu tenho, nunca foi necessário, mas no meu coração alguém falou assim, você quer sim? E eu já tinha passado aquela vaga de emprego, mas eu voltei nela. E aí eu comecei a indagar comigo mesmo, mas é home office, né? Eu vou estudar aqui, eu vou trabalhar aqui só até começar minhas aulas, vai ser uns 3, 4 meses, eu já tinha tudo planejado, mas eu não queria. Mas alguma coisa dentro de mim falava, você quer? Mas eu não queria, eu fiquei ali, colocando desculpas do porquê que eu ia mandar meu currículo, e eu mandei meu currículo, sem querer. Mas eu mandei. 3 horas depois eles entraram em contato comigo e já foi aquela coisa de entrevista, de tudo, passei direto em tudo. Quando foi no outro mês, na verdade no início de junho de 2022, eu comecei o treinamento. Com uma semana do treinamento, eu levei a Nenê de novo na consulta de manhã. Meu treinamento começava meio-dia, era 7 horas da manhã, ela era a primeira. Deu 8 horas e o médico ainda não tinha chamado ela e eu já estava indignada, nervosa, ficava andando para lá e para cá. De repente, um estalo veio na minha cabeça, o exame que você fez no ano passado. Já que está demorando, né? Vou pedir o resultado do exame. Fui lá, pedi para o recepcionista o resultado do meu exame de Papa Nicolau. Ela foi lá, imprimiu o meu exame, entregou na minha mão. Eu bati o olho no exame e falei assim, mas esse exame aqui está alterado. Você tem que marcar consulta, daqui 3 meses. Eu falei assim, não, você vai pegar esse papel aqui, vai entrar lá dentro, vai mostrar para a enfermeira Suza e vai voltar aqui, vai me falar o que ela falou. Se ela falar para mim que eu posso esperar 3 meses, eu espero, mas você vai mostrar para ela. E ela entrou. No que ela entrou com o meu papel, ela já saiu com a enfermeira. A enfermeira que me conhece de muitos anos saiu lá fora e falou assim, Monique, vem cá na minha sala. Olha aqui, o seu exame deu alterado, mas é muito estranho, porque quando esse exame dá alterado dessa forma, o Hospital do Câncer manda um relatório e seu nome não veio nesse relatório. E já tinha se passado ali mais de 6 meses de quando eu tinha feito esse exame. Aí ela falou o quê? Mas eu acho que esse exame pode estar errado. Eu repeti esse exame. Quando eu repeti o exame, estava mais alterado do que quando veio a primeira vez. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, pelo resultado, isso aqui é câncer. Mas o procedimento é você fazer uma biópsia lá no hospital. Então eu vou te colocar na fila para biópsia, qualquer coisa que você precisar, você vem aqui, mas tem que ser rápido, eu vou colocar na cor vermelha para sair logo. E eu lembro que essa biópsia demorou, e todo mundo falava, vai no Ministério Público, que até aquele momento a minha ficha não tinha caído. Todo mundo conversava comigo, como é que você está? Eu, bem. Não, mas você está
motivo é que o câncer no colo do útero é a causa que mais mata mulheres no Brasil. E o médico foi lá e carimbou, eu levei aquele papel no Ministério Público 3 dias depois, eles me chamaram. E eu fiz a biópsia, realmente não tinha para onde correr, o resultado era aquele. E eu fui, eles já agendaram a primeira cirurgia, que era apenas para retirada ali, daquela parte que estava com problema no colo do útero. E aí, como eu dei tudo isso no início do treinamento dessa empresa que eu tinha entrado, eu precisei faltar no serviço de treinamento. Eu falei assim, eles vão mandar embora. Faltar no treinamento, dar testar no treinamento, eles vão mandar embora com certeza. E aí eu virei para a treinadora e falei assim, Su, eu preciso fazer uma biópsia. E eles falaram para mim que vai dar anestesia, que eu não posso vir trabalhar hoje, por conta que tem que esperar o efeito da anestesia passar para voltar ao trabalho, então hoje eu vou ter que dar um atestado. E ela virou para mim e falou assim, fica tranquila, pode ir fazer seu exame e tal. Eu fiz a biópsia, fiquei aguardando essa cirurgia e fui embora para casa. Aí essa cirurgia também demorou uns 2 meses para sair, mas durante esse processo eu continuei trabalhando em casa de home office e na empresa ela tinha um modo de trabalhar que é, se você tivesse bons resultados, você trabalharia de casa. Se você não fosse tão bem, você iria para a empresa para ser apoiado pelos seus gestores. E eu sempre bati minha meta. Minha meta era o número X, eu fazia o dobro, então eu sempre ficava de casa. Num belo dia eu fui chamada na empresa, fiquei muito indignada. Era muito alto. Aí eu já saí de casa reclamando, mas por que esse povo está me chamando? Tanta gente que não está batendo meta, que está ficando em casa, e eu que bato meta todo mês, eles vão chamar lá na empresa, vai pra quê? E brava, já cheguei lá pronta para brigar com a chefe. E ela vira para mim e fala assim, como é que você está? Eu te chamei aqui hoje porque eu fiquei sabendo que você tinha que fazer uma biópsia. Você aderiu ao convênio da empresa? E eu falei, não, porque na verdade ela não sabia que o meu intuito era ficar na empresa até minhas aulas começarem. Minhas aulas começaram em setembro, o convênio tinha uma carência de 3 meses, então não fazia sentido para mim contratar o convênio da empresa, porque quando eu pudesse usar, eu já ia pedir conta. E eu falei, não aderi ao convênio, mas o resultado do meu exame deu isso, e eu estou aguardando uma cirurgia. Aí ela falou assim, então assina esse papel aqui para mim, que a empresa vai custear toda essa cirurgia. E eu fiquei ali meio assustada, porque eu já tinha chegado na empresa pronta para brigar com ela, porque eu achava muito injusto eu ter sido chamada na empresa, se eu batia minhas metas, e se o protocolo era bater o meta e ficar em casa, por que eles estavam me chamando? E naquele momento eu senti meu coração quebrantar e eu fiquei envergonhada da maneira que eu saí da minha casa, do que eu tinha falado. Eu até falei com meu marido, eu falei, nossa, que vergonha, meu Deus. E ali ela me falou aquilo, eu fiquei muito emocionada, e a empresa, eu assinei uns papéis, eu peguei o convênio da empresa, eles tiraram todas as carências e eu comecei a procurar médico, especialista nessa área particular para poder me atender. E eu passei por mais de um médico até encontrar um médico que iria me operar, que na verdade quem comprou foi o representante da empresa, não foi eu. Mas quando esse médico ele tinha a agenda muito cheia, ele não tinha vaga para mim, ele abriu uma exceção, porque foi uma pessoa da empresa na clínica dele, e pediu para ele abrir uma exceção para mim. Só que quando eu consegui essa exceção, já tinha saído a minha primeira cirurgia pelo SUS. E aí eu fui, consultei com ele, eu falei para ele, tal dia já está marcada a primeira cirurgia, e era uma cirurgia que preservava o útero. E ele falou para mim assim, não, então faz a cirurgia que já saiu, porque eu realmente não tenho mais agenda para esse ano. E essa cirurgia é muito boa mesmo, porque ela vai preservar o seu útero, e depois que você operar, você faz todos esses exames aqui, 57 exames, e volta aqui para mim. E aí eu fiz a cirurgia pelo SUS, fiquei por um tempo afastada, fiz todos os exames que ele pediu e voltei lá dele com o resultado dos exames. E ele tinha me apoiado nessa questão de manter o útero por uma questão de que é um órgão, né? Então, se você não tem necessidade de tirar esse órgão, melhor preservá-lo. E quando eu voltei lá com esses exames, já tinha feito a cirurgia, já falei, não estou curada, já
ou no útero. Então, a gente vai ter que tirar o seu útero. Porque se ele continuar avançando, ele vai chegar na metástase, né? Vai chegar nos outros órgãos e aí não vai ter mais o que fazer. E aí naquele momento eu pensei, mas Senhor, de novo, tudo isso, acaba. Até quando que eu vou ter que continuar passando por isso? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Porque não é possível. E aí eu entreguei mesmo nas mãos de Deus. E aí ele falou assim, mas só que eu preciso fazer essa cirurgia rápido. E você não tem imunidade. Você vai precisar tomar umas bombas de vitamina, umas injeção. E as injeções é caríssima. Para eu poder te operar, porque senão você não vai aguentar a cirurgia. E aí eu falei, tá bom. Aí depois eu descobri que o convênio não cobria essas injeções. Quando eu fiquei sabendo o preço dela, eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu sei que depois disso, ali na hora, o Ricardo pegou, passou o cartão dele, eu tomei a primeira dose e já foi metade do salário na primeira dose. E quando pensa que não, eu falei isso para minha mãe e de repente Deus começou a mandar a gente lá em casa para me ajudar. Você quer para te ajudar? Foi minha avó, foi minha tia, foi outra tia, né? Você quer para te ajudar com essa injeção? E eu vou te falar, eu sou orgulhosa. Se dependesse de mim para pedir ajuda, o ego é muito grande. Nunca. Mas Deus sabia disso. E eu fui lá e fiz a cirurgia para a honra e glória do nome de Jesus. Eu fiz o melhor hospital do Berlândia, foi bonito, foi muito maravilhoso. E eu fui curada, né? Graças a Deus por essa cirurgia. E depois disso, né? Eu que tinha aquele sonho de passar na UF, já tinha perdido a vaga. Porque eu tive que faltar o primeiro semestre todinho. Por conta desse negócio de vai em consulta, vai em exame, eu tinha que trabalhar, né, por conta do convênio, eu operei pelo convênio. E a minha faculdade é período integral. Não tinha como eu trabalhar e estudar no tempo. E aí eu me inscrevi nesse ano para outras faculdades. Eu passei em duas, inclusive. Eu passei no Unipar em primeiro lugar, eu passei na Pitágoras em terceiro lugar. Mas eu queria estudar na UF. E aí eu fui, liguei lá na UF para saber como é que eu cancelava o meu vínculo com a universidade. Por quê? Quando você tem um vínculo com a Universidade Federal, você não consegue estudar em universidade particular com bolsa integral. E eu liguei lá para saber como eu fazia para pegar um papel que falasse que eu não tinha mais vínculo, que eu já tinha perdido a minha vaga. E ali a mulher falou assim para mim, mas você realmente quer estudar na UF? Falei, quero, mas eu perdi o semestre inteiro e não tem como repetir o semestre. A mulher já tinha falado que não tinha como. Porque eu tinha que acompanhar a turma, que eram as pessoas que entrou comigo na faculdade. E essas pessoas já estavam no segundo semestre, então eu tinha que acompanhá-las. Ela falou assim, não, então você vem aqui até segunda-feira, faz isso até segunda-feira. E você vai solicitar as matérias extemporâneas. Se os professores te aceitarem, eles podem te recusar. Porque você perdeu o conteúdo todo do semestre passado e desse ano até hoje não pegou uma aula. Então você está muito atrasada. Então se o professor negar, você não faz. Se eles aceitarem, você faz. E eu fui lá. E aí foi aquela correria louca, porque a UF parece uma cidade ali no Arão. Não sei se os irmãos já foram lá, fiquei perdida meia hora para encontrar o bloco 2U. Que eu rodava lá e eu perguntava, gente, mas onde que fica esse bloco? Ninguém sabia. E cada bloco era um prédio lá. E eu andei aquilo ali, parecia uma barata tonta, procurando esse bloco, não achava, por fim eu achei. Fui lá e solicitei essa matrícula extemporânea, que é o benefício que a universidade dá uma vez para o aluno durante toda a vida acadêmica. O curso é 5 anos. E durante esses 5 anos, uma vez, eles te dão uma exceção para alguma coisa, não importa a coisa. E aí ela falou, mas você tem certeza que você quer pedir por isso? Eu falei, claro que eu quero. Eu posso ter passado em outra universidade, mas eu quero fazer na UF. Glória a Deus. Aleluia. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu fui aceita. E mesmo com tudo isso que eu passei, desde 2020, dia 25 de dezembro até hoje, foi Deus. Cada processo foi Deus, porque se minha filha não fica doente lá no hospital e não precisa fazer o acompanhamento, eu não teria descoberto o câncer a tempo. Se eu
que não tem saída, Deus tem um plano. E os planos